acompanhando aqui. Paz do Senhor Jesus, irmã Tereza, paz do Senhor Jesus, irmã Diva. Tem alguns abençoados que passaram por aqui. Pastor Wilson também está aqui, ó. Pastora Patrícia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de nós que aqui estamos e aqueles que estão conectados conosco para honrar e louvar o nome do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo de número 1. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 1. Eu quero que você veja comigo o que diz no versículo de número 6, versículo conhecido por muitos. Inclusive, na transmissão que eu fiz esta semana, e por várias vezes eu cito este versículo. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, Jesus Cristo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você crê que esta é a palavra do Senhor? Ele vai falar conosco poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, só mais um pouquinho. Paizinho, nós queremos que o Senhor fale conosco. E não apenas, Paizinho, nós queremos que o Senhor fale conosco, como nós precisamos que o Senhor fale conosco. Então, abra os nossos ouvidos nesta noite, para que possamos ouvir a Tua voz. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e que o Teu nome, acima de todas as coisas, seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Esta carta, como várias outras cartas aqui no Novo Testamento, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, amém? E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta à igreja de Filipos, ele se encontrava preso. O apóstolo Paulo, ele estava aprisionado numa cadeia lá em Roma. E ainda aprisionado, ainda que aparentemente limitado, com as suas condições limitadas, ele não deixou de ministrar a igreja, de ministrar o povo, amém? Hoje em dia, nós nos deparamos, agora talvez nem tanto, porque não se tornou mais desculpa, né? Mas antigamente, havia-se desculpa para tudo. Se arrumava desculpa para tudo, para não estar na casa do Senhor, para não buscar a Deus. Mas com a crise, com a pandemia e essa tecnologia que Deus permitiu que fosse desenvolvida, não tem mais desculpa, amém? Dá para alguém usar a desculpa que não dá para ir na igreja porque está longe ou porque está doente? Não dá mais. Quem já conheceu alguém que alguma vez já falou assim, ai, não vou na igreja hoje porque está frio, ou não vou na igreja hoje porque está isso, está aquilo outro? Todo mundo. Mas nos dias, que susto evangelista hoje. Ecoou aí, amém. Até perdi o rumo, eu ouvi, falei, oxe, tem outra pastora, a Juliana ali. Amém. Mas nos dias de hoje, principalmente, não tem mais desculpa para não buscar a presença de Deus, amém? As facilidades são muitas. Mesmo dentro de casa, se você pegar o celular, como o evangelista Washington pegou ali para ver como é que estava a live e deixou no volume alto e me deu um susto. Se você olhar, no meu principalmente, cristão, que só tem, na sua grande maioria dos meus amigos do Facebook, pastores, pastoras, irmãos em Cristo. Agora domingo às 18h30, são várias igrejas fazendo transmissão, cada ministério está transmitindo o seu culto. E mesmo antes, quando estava totalmente fechada a igreja, cada pastor fazia a sua transmissão.
Isso significa que hoje nós já não temos mais desculpa para não buscar a face, não buscar a presença de Deus, amém? E nós vemos o apóstolo Paulo como um exemplo de servo, como um exemplo de homem de Deus, e como um exemplo de ministro da palavra do Senhor, que mesmo cativo, mesmo preso, ele escrevia cartas, que eram os meios, as ferramentas que ele tinha naquela época. Na época de Paulo não tinha e-mail, amém? E mesmo que tivesse, teoricamente preso não pode mandar e-mail, né? Infelizmente, muitos presos nos dias de hoje manda aqui fora mais lá de dentro do que se estivesse aqui fora. É impressionante. É triste. Mas na época de Paulo não tinha e-mail. Na época de Paulo não tinha live. Amém? Mas Paulo não deixou de fazer a obra de Deus. Paulo não deixou de pregar a palavra de Deus. Paulo não deixou de cuidar das ovelhas que o Senhor tinha dado a ele, das almas que ele tinha ganho em Cristo Jesus. Então, em meados dos anos 60 a 63, depois de Cristo, o apóstolo Paulo, praticamente nesses poucos tempos, aí não se sabe ao certo, mas entre 60 a 63 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipenses, igreja a qual ele tinha ministrado, ele tinha formado no Senhor, igreja que ele tinha anunciado o evangelho de Cristo e tinham se convertido a Deus, e ali eles permaneceram servindo ao Senhor, porque não adianta nós entregarmos a nossa vida para Jesus, é importante que nós permanecemos no caminho do Senhor, amém? Obrigada, bênção. É importante que não só um dia entregar a vida para Jesus, mas é fundamental para que você e eu alcancemos graça aos olhos do Senhor, que nós venhamos, independente do que venha acontecer ao nosso redor, perseverar em prosseguir em servir ao nosso Deus. Lutando as lutas que tivermos que lutar, enfrentando as dificuldades que tivermos que enfrentar. E o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, nos deu um exemplo disso. Mesmo preso, muitas vezes até injustiçado, porque ele foi preso por pregar o amor do Senhor. O apóstolo Paulo não havia cometido crime algum, ele apenas estava anunciando as boas novas do Evangelho. E muitas vezes, como ele, como o próprio Senhor Jesus Cristo, por servirmos a Deus, muitos de nós somos perseguidos, ainda nos dias de hoje, amém? Ainda nos dias de hoje há perseguição por sermos cristãos. Eu estava vendo outro dia um vídeo de um dono de um colégio particular lá do Guarujá, e ele estava gravando um vídeo, uma mensagem, destinada ao Luciano Huck. E aí deve ter passado por vários lugares e chegou no Luciano Huck. E ali ele estava rebatendo, ele era cristão, ele estava rebatendo o Luciano Huck, que parece que se levantou e fez um pronunciamento preconceituoso contra o ministro da Educação por ele ser cristão, amém? Então, ainda nos dias de hoje, nós vemos situações como esta, perseguição por sermos cristãos. Simplesmente por sermos cristãos. Isso porque nós estamos em 2020. Naquela época, 60, 63 depois de Cristo, era muito pior, porque eram presos em alguns lugares ainda nos dias de hoje. Homens e mulheres não são apenas presos, mas assassinados porque creem no Senhor. Então você e eu somos privilegiados, que podemos declarar, confessar a nossa fé em Cristo, que podemos nos reunir como igreja, ainda que talvez de uma forma mais limitada hoje, mas que podemos ouvir um louvor, que podemos ministrar uma palavra, e muitos ainda assim não fazem, ou porque não querem, ou porque têm vergonha. Sabia que ainda existem pessoas que têm vergonha de declarar que são cristãos? Quando, na verdade, o maior orgulho, o maior privilégio para um homem, para uma mulher, é poder ser conhecido e ser chamado como filho de Deus, como homem e mulher de Deus. Porque isso nos dá plena certeza e convicção que não apenas nestes dias, mas no porvir nós vamos viver uma vida eterna ao lado de Deus. Privilégio maior do que este não há. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escreveu uma carta lá para a igreja de Filipenses.
E é interessante, e aí nós podemos começar a observar algumas coisas na introdução desta palavra, que primeiro, como eu já reforcei com você, não há limites para quem verdadeiramente quer buscar ao Senhor, amém? Não há nada que impeça um homem e uma mulher que verdadeiramente queiram buscar a Deus, amém? Não há. Não podemos arrumar desculpas. Quando nós verdadeiramente queremos buscar a Deus, quando nós verdadeiramente queremos ver a face de Deus, nada pode nos impedir. A palavra do Senhor lá no livro de Romanos, volta comigo aqui em Romanos um pouquinho. Deixe marcado Filipenses que a gente volta lá já já. Mas vem aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Eu quero que você veja o que está escrito no capítulo de número 8, versículos 38 e 39, amém? Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, diz assim, ó: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a igreja de Roma, o seguinte: olha, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu estou bem certo que nada pode separar um homem e uma mulher que verdadeiramente quiserem estar com Deus da presença do Senhor. Amém? Nem a morte, ainda que morra, se estiver firme nos caminhos do Senhor, nem a morte separa de Deus. Pelo contrário, você sabia que para um homem e para uma mulher de Deus, a morte é um passo para chegar mais perto do Senhor? Ai, pastor, então eu quero morrer. Não é assim também. Calma. No tempo certo. Mas a morte é algo que assusta, né? Sempre assustou. A morte, antigamente, quando nós não conhecíamos a Deus, parecia que era o fim. Morte, teoricamente, representa o fim, não é assim? Mas a morte nada mais é do que o fim nesta terra. Mas para nós, homens e mulheres que cremos no Deus Todo-Poderoso e que temos a promessa de uma eternidade ao lado do Pai, a morte é simplesmente um degrau que nós subimos para nos aproximar mais de Deus. Isso não significa que não machuque, que não entristeça, que não doa. Perder o ente querido dói, entristece, machuca. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, e quando nós sabemos que aquela pessoa que partiu, partiu em Cristo, é motivo de nos regozijar e de nos alegrar, porque ela perseverou até o fim, e nós vamos ter o privilégio de encontrá-la mais uma vez. Não sou insensível, claro que não. É óbvio que perder um ente querido machuca, dói, mas nós temos que entender que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que é Ele quem dá a vida e é Ele quem a tira. Então, se porventura vier a morte sobre nós ou sobre um dos nossos, em tudo dai graças, diz o Senhor, amém? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos afastar de Deus. Nada pode nos impedir de nos achegar e de sentir a presença de Deus. Nem a prisão, nem as algemas de Paulo poderiam impedi-lo de glorificar e adorar ao Senhor. Você tem que entender que ainda que você esteja enfermo em cima de uma cama, ou ainda que você esteja com a conta negativa, ou ainda que os problemas sejam diversos, ou ainda que o gigante, ou ainda que o leão, ou ainda que o urso, independente do que esteja acontecendo contigo, nada pode te separar do amor do Senhor, porque se você permanecer no Senhor, o Deus que começou a te abençoar lá atrás, Ele vai continuar te abençoando, e vai te abençoar até o dia de Cristo. Mas para aqueles que perseverarem no Senhor,
para aqueles que permanecerem no Senhor, para aqueles que não olharem as cadeias como limitação. Se o apóstolo Paulo tivesse olhado as algemas dele como fator limitante, ele não teria escrito esta carta à igreja de Filipenses, assim como ele teria deixado de escrever muitas outras cartas. Você e eu não podemos permitir que nada venha nos impedir de buscar, de adorar e de servir ao Senhor, amém? A palavra do Senhor diz, aqui em Isaías, capítulo de número 59, vá comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, no versículo de número 2, que tem uma coisa que pode nos separar do Senhor. Versículo 2 de Isaías 59 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, qual é a única coisa, minha irmã, meu irmão, que podem nos separar do Senhor? Só o pecado, só a iniquidade. Somente o pecado e a iniquidade podem nos afastar de Deus. Somente o pecado e a iniquidade podem nos separar do Senhor. Ainda que você esteja impossibilitado de vir à igreja, ainda que talvez você esteja impossibilitado de buscar ao Senhor em igreja com os irmãos, em comunhão, mas se estiver firme, perseverando, permanecendo, isso não vai te impedir e não vai te separar do amor do Senhor. Ainda que cadeias, grilhões, algemas, se perseverarmos em servir ao Senhor, se ficarmos firmes na presença do Senhor, não nos separaremos da glória do Pai, amém? E fala a verdade, quem aqui quer ficar juntinho com o Senhor para a eternidade? Para sempre? Para todos sempre? Então a gente vai ter que pelejar, porque não é fácil servir a Deus. Não é fácil servir ao Senhor. As lutas vêm, as dificuldades vêm, os levantes vêm, as tentações, as paixões desta terra. Tudo que o inimigo da nossa alma, que o nosso adversário quer, é nos afastar da presença do Senhor, porque ele sabe que se estivermos longe de Deus, obrigatoriamente o Senhor acaba ficando longe de nós, sabia disso? Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais longe de nós o Senhor também está. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então qual é o segredo para ter Deus bem pertinho? Qual é o segredo para ter o Senhor Deus Todo-Poderoso grudado? É se achegar mais a Ele, é buscar mais a face dEle, é buscar mais da presença dEle. Mas o inimigo, Satanás, ele não quer. Então ele tenta de todas as formas, através de problemas, através de dificuldades, através de levantes, através de frustrações, tentar nos separar do Senhor, tentar nos impedir de nos achegarmos mais a Deus. Mas em nome de Jesus, nesta noite, sobre a minha vida e sobre a tua vida, eu profetizo que por maior que seja o nosso adversário, nada vai nos impedir de nos alcançarmos na graça do Senhor, de nos achegarmos diante dEle, amém? É só perseverar, não é fácil. Aí eu me lembro do salmista. O salmista diz assim, ainda que chorando, mas andando, me arrastando, eu vou chegar. Vou voltar com os meus molhos, com os frutos. Ou seja, nem que eu tenha que me arrastar. Nem que eu tenha que me arrastar, mas eu não vou parar. Você está entendendo? Você não pode parar. Diga assim, eu não posso e eu não vou parar. Eu vou até o fim. Aleluia! E o apóstolo Paulo não parou. Mesmo preso, ele escreveu aquela carta à igreja de Filipenses. E outra coisa que eu quero compartilhar contigo sobre esta palavra, algo interessante. 10 anos antes do apóstolo Paulo se achegar a Macedônia, até a cidade de Filipos, Deus havia dado uma revelação em sonho que ele tinha que ir para aquele lugar. 10 anos antes dele alcançar aquele povo.
Deus tinha dado uma revelação de que ele precisava ir para aquele lugar. Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 em diante. Diz assim, ó. E percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram em Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Naquela noite, depois de ter tentado ir para vários lugares, e não podendo, impedidos pelo Espírito, porque não era para estarem lá, nós temos que entender uma coisa: as coisas têm que ser da forma que Deus quer, da maneira que Deus quer, no tempo que o Senhor quiser, amém? Ai, não consigo resolver isso, eu não consigo fazer isso. Primeiro, é entender se talvez aquela determinada situação, ou mesmo aquele determinado local, é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida, amém? Paulo e aqueles que estavam com ele tentaram ir para vários lugares, mas foram impedidos, e diz a palavra que pelo próprio Espírito. Então tem coisas que não dão certo para mim e para você, pelo próprio Espírito. Como assim, pastora? Como assim? Quer dizer que tudo isso que está dando errado na minha vida é por causa do Espírito de Deus? É porque Ele não quer? Às vezes é. Mas isso não significa que o Espírito seja mau, amém? Pelo contrário. Isso significa que talvez você e eu não estejamos entendendo a vontade do Senhor. É necessário que todo e qualquer plano, todo e qualquer projeto, a gente pergunte para Deus: Senhor, este é o teu querer? Esta é a tua vontade? Isto é o melhor do Senhor para a minha vida? Porque certamente, se Deus impediu que lá eles fossem, é porque não era lá que Deus os queria. Se Deus tem permitido que algumas situações na tua vida não fluam da maneira que você espera, é importante que você coloque nas mãos dele e faça assim: Senhor, que seja conforme o teu querer e que seja conforme a tua vontade. Sabe por quê, igreja? Porque a vontade do Senhor, ela sim é boa, perfeita e agradável, amém? É óbvio que eu queria que tudo fosse do meu jeito. Você acha que não? Se tudo fosse do meu jeito, seria bom. Do jeito que eu imagino, do jeito que eu planejo, do jeito que eu quero. É ou não é? Já pensou se tudo fosse do jeito que você quer? Que maravilha. Mas não é. E nós, que somos servos do Senhor, tem que ser motivos para nós glorificarmos a Deus e entendermos que precisa ser do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. Amém? Está disposto a deixar o Senhor fazer do jeito que Ele quiser? Então que seja feita, Senhor, a tua vontade. Depois que você ministrar diante do Senhor, falando tudo que você quiser, tudo que você precisar em oração, no final não esquece de dizer: Senhor, mas contudo que seja feito conforme a tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, ela é boa. Porque a tua vontade, Senhor, ela é perfeita. Porque a tua vontade, Senhor, ela é agradável. Amém? E diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 9, continua lendo comigo, que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então veja, a salvação do povo macedônico, a pregação do Evangelho à igreja de Filipos, que ficava ali na Macedônia,
Era propósito de Deus, amém? Era projeto de Deus, amém? Mesmo antes deles saberem que precisavam. Sabia que a tua vida, que aquele pastor, que aquela pastora, que aquele homem, que aquela mulher de Deus, que aquele ministro, que aquele parente, que aquele familiar, seja lá quem foi, que te levou a ouvir a palavra do Senhor num primeiro momento, era plano e era propósito de Deus para a tua vida, mesmo antes de você saber. Deus, quando Ele olha para o homem, quando Ele olha para a mulher, e quando Ele sabe, e Ele sabe muito bem quem somos nós, que aquele homem, que aquela mulher vai ser útil para o reino, vai ser útil para a obra. E o amor do Senhor é tão grande por aquelas vidas, mesmo antes de nós sequer ficarmos sabendo, Ele já prepara tudo que é necessário para nos abençoar. Sabia disso? Sabia que tudo que você precisou até aqui, antes de você receber, o Senhor já havia preparado para você? E você sabia que tudo mais que você precisar e todas as outras bênçãos que você há de alcançar já estão preparadas pelo Senhor? E no tempo oportuno Ele vai te dar. Quem tem sonhos e projetos aqui? Ô, glória, o evangelista já levanta as duas, né? Só faltou levantar os pés. Glória a Deus. É maravilhoso. Pois então, evangelista, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, conforme a vontade do Senhor, sendo bênção de Deus para a tua vida, já está tudo pronto. Rosineide, já está tudo pronto. Evangelista, já está tudo pronto. O nosso Deus não vai fazer. Ele já fez, amém? Ele já concedeu. Antes de Deus criar o homem e a mulher, olha como Deus é maravilhoso. Antes de Deus formar o homem e a mulher com as próprias mãos, a palavra do Senhor diz que Ele primeiro criou os céus, que Ele primeiro criou terra, e primeiro criou tudo que havia neles e era necessário para que quando o homem viesse, estivesse tudo pronto. Por que Deus deixou para fazer o homem por último? Porque primeiro Deus fez tudo aquilo que o homem precisava. Deus tremendo esse nosso. Deus primeiro criou os céus, criou terra, criou o mar, criou os animais, criou os frutos, para preparar toda a infraestrutura necessária, para que quando você e eu viéssemos à terra já estivesse tudo pronto, apenas para nós usufruirmos das bênçãos dele para a nossa vida, amém? Então Deus, Ele já tinha dado a revelação para o apóstolo Paulo. Ali tem um povo, naquele lugar tem um povo, tem uma nação que eu quero alcançar para mim, que são preciosos e valiosos para mim. Paulo, vai lá e ministra a minha palavra sobre a vida deles, porque eu quero salvá-los. E assim foi contigo. Deus olhou para você do céu, e o amor do Senhor pela tua vida foi tão grande, que Ele falou, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher para mim. Vai lá e prega para ele, para que ele possa me conhecer e ser abençoado por mim. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus que conhece exatamente as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Deus chegou na tua vida no momento em que você mais precisava. É ou não é? Você já parou para pensar onde você estaria se o Senhor não tivesse te alcançado? Quem você seria se o Senhor não tivesse te alcançado? Deus, Ele conhece a minha e a tua vida de uma forma tão sobrenatural, que ainda que na intimidade, talvez a palavra, como diz o Salmo de número 139, né? Ainda que não chegou à boca, Ele já conhece. Deus sabe exatamente do que você e eu precisamos. E Ele já preparou em algum lugar, algum meio, alguma maneira para que a bênção nos alcance, amém? Eu profetizo sobre a tua vida, que a tua necessidade já está sendo suprida pelo Senhor. Tudo que você almeja, tudo que você necessita, Deus, Ele já preparou. E no tempo oportuno vai chegar, vai te alcançar. Como a salvação chegou e alcançou a igreja de Filipos.
Como a salvação chegou e alcançou aquele povo que carecia da graça de Deus, que carecia da misericórdia de Deus, que carecia da fidelidade de Deus, que carecia da bênção de Deus. Veja que na visão que o apóstolo Paulo teve, estava muito claro dizendo que o homem macedônico, o varão macedônico estava de pé e estava lhe rogando no versículo de número 9. Passa a Macedônia, ou seja, vem aqui na Macedônia e nos ajuda. Precisamos de ajuda. Meu amado, minha amada. A palavra do Senhor nos diz e nos ensina que Deus, Ele ouve o clamor do necessitado, amém? Jeremias, capítulo 33. Abra lá comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, clama, que eu vou te responder. Na visão, o varão macedônico estava rogando, estava clamando, estava pedindo, nos ajuda. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está no seu alto e sublime trono, declarando que Ele está pronto para nos ajudar. É só nós clamarmos. É só nós invocarmos. Aqui em Êxodo, capítulo de número 3, vai lá no livro de Êxodo também, capítulo de número 3, veja o que diz no versículo de número 7. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: e disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Quando há clamor, Deus ouve, amém? Quando um aflito, quando um necessitado clama por ajuda, clama por socorro, Deus ouve. E não apenas Deus ouve, como a palavra do Senhor diz que Ele se levanta para atender ao clamor do necessitado. Oh, glória! Quantos aqui precisam do Senhor? Precisa do Senhor e precisa de algo do Senhor? É só clamar, é só invocar, é só buscar. Porque o Senhor, Ele ouve. Quando nós clamamos, o nosso clamor sobe até o trono do Senhor como cheiro de incenso suave e agradável. E aí eu imagino o Senhor lá do céu, sentindo aquele odor cheiroso de incenso suave e agradável, que é o clamor de um filho, que é o clamor da filha. E o clamor começa a subir. E aí eu imagino o Senhor olhando, literalmente do alto, né? Olhando para nós, teoricamente igual formiguinha. E sabe aqueles efeitos de filme? Que de repente aproxima e fica no tamanho real? Eu imagino assim, Deus olhando. E aí de repente Ele olha, e enquanto você e eu estamos ali clamando de joelhos, ou sentados, ou de pé, o Senhor, Ele olha. Ele vê o nosso coração, Ele contempla o nosso coração. E Ele fala para o Filho e fala para o Espírito: eu vou socorrer, eu vou abençoar, eu vou ajudar. Porque eu estou olhando para o coração dele, porque eu estou olhando para o coração dela, e eu estou contemplando um coração quebrantado. E como diz aqui no Salmo de número 51, veja comigo. O que está escrito no Salmo de número 51, Salmo de Davi. Salmo de número 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração, e olha para dentro do nosso coração e vê um coração contrito, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que verdadeiramente crê que Ele pode responder e fazer o milagre acontecer, por mais difícil que seja. Minha irmã, por mais difícil que seja, meu irmão, por mais difícil que seja para você, para o nosso Deus é fácil.
Amém? Por mais que pareça impossível para você, para Deus não é. O nosso Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder nos céus, na terra e até debaixo da terra. Não há o que Deus não possa operar. Não há. Mas talvez Ele não tenha feito ainda, porque não foi o tempo. Ou porque não é o querer dEle, a vontade dEle para a tua vida. Ou talvez porque falte clamor. Porque você viu que quando a gente clama, Ele responde? Quando a gente clama, responde. Pastor, eu tenho clamado há tantos anos e Deus não respondeu. Aí a gente vai lá em Tiago, se eu não me engano, capítulo de número 4. Será que nós temos pedido certo? Porque não há oração feita por um coração sincero, por um coração contrito, com fé, que Deus não responda, se for o melhor dele para as nossas vidas, amém? E Deus, Ele falou para Paulo, Paulo, vá lá para Filipos, porque lá tem um povo carente de mim, lá tem um povo necessitado de mim, e o apóstolo Paulo foi, porque na sua visão ele viu aquele homem clamando por socorro, ele viu aquele homem clamando por ajuda. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Você sabia que Deus tem prazer em te abençoar? Deus tem tanto prazer em me abençoar. Deus tem tanto prazer em te abençoar, que Ele faz o que for necessário para isso. Sabia disso? Dá um pulo comigo. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Veja o que diz o versículo de número 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem prazer em nos abençoar. Bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos já estão sobre a minha vida e já estão sobre a tua vida. Amém? Nós costumamos orar assim: Senhor, nos abençoa. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa fulano. É assim ou não é? Mas sabe o que o Senhor falou para mim outro dia? E às vezes até eu mesma oro assim, o Senhor entende a nossa oração. Mas Deus, Ele já nos abençoou, sabia disso? Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Quer ver? Veja comigo o que está escrito lá em Gênesis, capítulo de número 1. A bênção do Senhor já está sobre mim e sobre ti. Nós somos abençoados pelo Pai, aleluia. Gênesis, capítulo de número 1. Veja o que diz a partir do versículo de número 27. Diz assim, ó. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Você e eu somos abençoados desde antes da nossa criação, sabia disso? A bênção de Deus, meu irmão, a bênção de Deus, minha irmã, já está sobre a minha vida e já está sobre a tua vida, desde a criação de Adão e Eva. Então Deus não vai te abençoar, sabia, evangelista Washington? Deus não vai te abençoar. Qual é o nome do Senhor mesmo? Evangelista Heraldo, Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Ele não vai me abençoar. Ele já me abençoou. A única coisa que está faltando sobre a minha vida, meu irmão, a única coisa que está faltando sobre a tua vida é tomar posse da bênção de Deus. Sabe, porque muitas vezes nós até choramos e reclamamos porque as coisas não acontecem, porque nós não tomamos posse da bênção que Deus já derramou sobre nós.
Ele diz aqui, no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho-vos dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Veja que a palavra do Senhor, desde a criação de Adão e Eva, diz que nós somos prósperos, diz que nós temos fartura de alimento, diz que nós somos líderes, que estamos por cima, que somos cabeça e não cauda. Pastor, então por que tem gente com fome? Porque não tomou posse da bênção. Pastora, por que tem gente que ao invés de ser próspera é miserável? Porque não tomou posse da bênção. Porque a bênção já foi liberada lá atrás. Você e eu já somos abençoados em nome de Jesus, amém? Você já é uma pessoa próspera. Você já é uma pessoa abençoada. Sobre a tua vida já está a palavra que não vai faltar o que comer, que não vai faltar o que vestir, que você vai ter, vai sobejar, e assim se fará. Basta apenas tomar posse da palavra que já foi liberada. Aí eu entendo quando o nosso irmão Tiago diz que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Porque às vezes a gente entra em oração e fala assim: Deus, me abençoa. Me dá mantimento, me dá o recurso necessário para pagar as minhas contas. Está errado, pastora? Tá. Até eu tenho que... O Senhor está falando comigo, eu tenho que aprender a orar direito. Sabe qual é a oração que você e eu temos que fazer? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já me abençoou. A tua palavra diz que o Senhor já me deu todo o mantimento que eu precisava. A tua palavra diz que o Senhor já preparou e já me deu todos os recursos que para mim eram necessários. Então eu quero, eu tomo posse, põe na minha mão, porque a bênção sobre mim já foi liberada. Você e eu já somos abençoados. Você nunca mais vai pedir para o Senhor te dar, amém? Você a partir de hoje vai tomar posse do que o Senhor já te deu, porque a bênção já foi liberada sobre a tua vida lá atrás. Em nome de Jesus, nós não vamos mais ser roubados porque não sabemos pedir, porque não sabemos orar. Nós vamos orar sim pedindo: Deus, abre os meus olhos, a minha visão, me dá sabedoria, me ensina a orar direito, porque eu quero viver a tua palavra, eu quero tomar posse das bênçãos que o Senhor já liberou sobre mim. Veja, Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Olha para essa pessoa bonita que está aí perto de você e fala assim: você já é abençoada. Oh, glória. Agora diga assim: eu já sou abençoado. Aleluias. Nós já somos abençoados, porque o nosso paizinho tem prazer em nos abençoar, e lá atrás, desde a criação, ele já liberou uma bênção sobrenatural sobre nós. E fiel é Deus, fiel é o Senhor. E aí quando Deus ele fala para Isaías, quando Deus ele fala para Paulo ir para Macedônia pregar para os filipenses, o Senhor estava declarando que Ele queria abençoar aquele povo também, amém? Não apenas você, mas o Senhor quer abençoar aquele povo lá na tua casa também. Você nesta noite é o apóstolo Paulo, que vai ser enviado por Deus para anunciar as boas novas de Jesus, por onde quer que você for. Porque a salvação que está em ti, o Senhor quer alcançar também aqueles que lá estão. E esta promessa de salvação vem para nós desde muitos anos antes, até de você e eu nascermos. Porque o Senhor prometeu que viria um Messias para trazer salvação, mas não apenas para nós, mas também para a nossa família. A promessa de salvação é para os nossos vizinhos. A promessa de salvação é para os nossos de perto e os de longe. É óbvio que basta eles quererem.
Mas tudo começa com o anunciar da palavra do Senhor, amém? O apóstolo Paulo chegou em Filipos e começou a pregar a palavra, amém? Pode até ser que alguns homens e mulheres daquela cidade não tenham dado ouvidos à ministração da palavra, mas alguns deram. Assim como pode até ser que algumas pessoas não deem ouvido à ministração da palavra que você vier a trazer. Mas isso não significa que você tem que parar de falar de Jesus. Porque ainda que de 1 milhão que você tenha falado do amor do Senhor, se converta, é motivo de festa. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo foi para lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Veja comigo o versículo de número 11. Diz assim, Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Então veja, Paulo ouviu a voz do Senhor, obedeceu e foi ministrar a palavra lá na Macedônia, em Filipos, amém? E diz a palavra do Senhor que ele chegou num determinado lugar onde ali estavam reunidas algumas mulheres. E diz a palavra do Senhor que Lídia, que era uma mulher que já temia a Deus, mas não porque ela conhecia a Deus, porque ela havia ouvido falar do Senhor, amém? Quantos aqui tinham ouvido falar de Deus e de Jesus antes de serem salvos? Todos nós. E quantos aqui até acreditavam em Deus antes de serem salvos? Eu acreditava em Deus. Não conhecia, não sabia direito, mas acreditava. Assim como aquela mulher. Só que Deus não quer apenas que alguém acredite nele, amém? E Deus não quer apenas que alguém o conheça de ouvir falar dele. Assim como Deus olhou para mim e para você e quis se apresentar para nós como sendo o verdadeiro Deus, Ele quer alcançar também talvez aquele teu familiar, aquele teu ente querido, aquele teu parente, aquele teu amigo que não conheça Ele ainda na intimidade. E a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, quando anunciou Jesus, aquela mulher recebeu aquela palavra de bom grado e se converteu a ele. Assim como você e eu um dia ouvimos falar de Jesus e o nosso coração transbordou e se encheu de alegria. Você consegue se lembrar do sentimento que você teve no dia que Jesus entrou na tua vida? Você consegue lembrar da sensação? É algo sobrenatural. E eu lembro, eu era uma menina nova ainda, eu me converti, eu tinha 14 anos. Eu me lembro que quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu senti algo me empurrando para ir na frente, levantar a minha mão e entregar a minha vida para Jesus. E ali eu fui tomada de um choro, e eu chorava. Porque é algo tão forte, tão glorioso, a presença do Senhor. E aquela presença, ela tomou a minha vida de uma forma tão gloriosa e tão sobrenatural, que eu nunca mais quis me afastar do Pai. Porque você e eu sabemos o quão maravilhoso é estar com Deus, o quão maravilhoso é poder ser chamado filho de Deus, o quão maravilhoso é sentir a presença deste Deus. Só que para nós não é suficiente você e eu. Por mais que a salvação seja individual, nós temos que entender que a salvação da nossa família, a salvação dos nossos entes queridos, também está sob nossa responsabilidade, amém? Você tem responsabilidades.
Não porque é diácono, evangelista ou porque sou pastora, não. Nós temos responsabilidades por sermos filhos de Deus, de anunciar a palavra de Cristo, para que o quanto mais pessoas tiverem o desejo, possam se entregar ao Senhor, assim como você e eu. Porque fala a verdade, por mais difícil que seja servir a Deus, não é bom andar com Jesus? Não é bom demais sentir a presença desse Deus? Oh, glória! Não podemos lotar a igreja ainda, amém? Mas você consegue olhar para essas cadeiras e contemplar aquelas pessoas que talvez você até tenha desistido de pregar para elas já? Pastora, tem um ser humaninho lá na minha casa, tá osso. Tem um abençoado lá no meu trabalho, já desisti. Amém? Se você já fez tudo o que você tinha que fazer, glória a Deus e aleluia. Continua orando por ele. Continue intercedendo por ele. Só que entenda que há vidas necessitadas, amém? Há pessoas necessitadas. Deus mandou o apóstolo Paulo para Filipos, porque havia um povo carente, necessitado de salvação naquele lugar. E Deus nos nossos dias está levantando a minha vida e também a tua vida que está aqui na igreja, a tua vida que está nos acompanhando aí do seu lar, como instrumentos, como canal, porque existem ainda pessoas carentes e necessitadas de salvação. Precisam ser salvas. E se não quiserem, aí é problema delas, mas a nossa obrigação é pregar Jesus. Então, ainda que você esteja em cadeias como o apóstolo Paulo, que isso não seja um fator limitante, que não venha te impedir de pregar a palavra, amém? Vamos anunciar Jesus, e ainda que não com os nossos lábios, mas que as nossas atitudes sejam atitudes de verdadeiros homens e mulheres de Deus, que a minha vida, que a tua vida seja um testemunho do Senhor nesta terra, para que as pessoas que olharem para mim e para você, vejam que vale a pena ser como nós, que elas queiram ter o que nós temos, que elas queiram ser o que nós somos, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor tem operado em nós, amém? E a igreja de Filipos se converteu. E a igreja de Filipe, por mais que tivesse defeitos, em um determinado momento chegaram até a ser um pouco arrogantes, porque era um povo abençoado. Filipenses era um lugar de abundância em suprimento de águas. Eles se tornaram uma nação muito poderosa, um povo forte, independente, no comércio. E alguns permitiram que, por conta de alguma condição financeira mais, a arrogância, a soberba viesse. Mas, de modo geral, era um povo abençoado, que contribuía com a pregação do Evangelho através da vida de Paulo, amém? E uma das razões pela qual o apóstolo Paulo escreveu a carta para a igreja de Filipos foi justamente para agradecer, porque eles o ajudavam financeiramente. Porque eles o abençoavam, eles cooperavam financeiramente, dando a ele maiores condições de pregar a palavra. E o apóstolo Paulo escreveu aquela carta para agradecer. E a palavra do Senhor aqui onde nós lemos no início, para nós encerrarmos, nós vemos o apóstolo Paulo no capítulo 1. Vamos ver o capítulo 1 a partir do versículo de número 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós. Veja que Paulo ele tinha alegria e prazer em orar pela igreja de Filipos, amém? Em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, veja. A igreja de Filipos, depois que se instituiu como igreja, sempre abençoou a obra, sempre ajudou no crescimento da obra. Motivo de gratidão do apóstolo Paulo, que intercedia e orava por eles, porque eles eram abençoados, porque eles abençoavam, amém? E aqui no versículo 6, veja que o apóstolo Paulo disse para eles: e eu estou plenamente certo, ou seja, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção
Que aquele que começou a boa obra em vós, o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele há de completá-la até o dia que Jesus voltar. Veja que esta palavra, que muitas vezes alguns pregam ela isoladamente, ela não é para qualquer um. Paulo, ele está dizendo aqui para a igreja de Filipos, que ele sabia que o Senhor continuaria abençoando-os, porque eles eram fiéis, porque eles eram perseverantes, porque eles estavam dispostos a abençoar o reino de Deus, porque eles eram prósperos, e não apenas prósperos financeiramente, porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade significa felicidade, prosperidade significa abundância, fartura, grande proporção. Prosperidade significa coisas grandes, abundantes, e não apenas financeiramente falando. Veja que a palavra, que a promessa de que a bênção de Deus seria constante, é apenas para a vida do homem e da mulher que é fiel a Deus. Olha quem chegou. Linda, saudade de você. A Daça está lá dentro, vai lá brincar. Glória a Deus. Oh, glória. Você está entendendo? Efésios 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta palavra que a bênção do Senhor vai ser todos os dias e vai se prolongar todos os dias e vai se aperfeiçoar todos os dias, não é para qualquer um. É para quem permanecer fiel ao Senhor. É para quem for perseverante e for fiel a Deus. Consegue entender isso? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala para ela assim: quer ser abençoado todo dia? Então seja fiel todo dia. Tem gente que acha que é para todo mundo, não é para todo mundo não. Essa palavra é para quem é fiel. Essa palavra é para aquele que permanecer fiel. Quantos permanecerão fiéis ao Senhor aqui? Para nós terminarmos e orarmos, aproveitar. Diaconisa Deise podia vir fazer um fundo para nós aqui, né? Evangelista Washington, liga o teclado aqui para essa loira. Vem sim, loura. Mateus capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo de número 25, nós já vamos orar. Deixa eu chegar aqui. Mateus capítulo 25, todos acharam? Versículo 21 diz assim, ó. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pastora, o que a senhora está querendo dizer com isso? Em resumo da pregação toda, que é a bênção de Deus, que é a abundância de Deus, então precisa ser fiel a Deus. A promessa de bênção, a promessa de abundância, a promessa de prosperidade é para aqueles que são fiéis. Prosperidade é resultado de fidelidade. E eu não estou falando só de dinheiro não, dinheiro também. Eu falo de tudo. Prosperidade igual fidelidade. Quantos querem a bênção do Senhor? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Vem, Deisoca. Saudade dessa loira. Aleluia. Graças a Deus que a Daça cresceu. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Deixai vir a mim os pequeninos, pois de tais é o reino. Eles são muito inocentes. Aleluia. Oh, glória. Vamos orar? Glória a Deus.
Aleluias. Vamos orar? Aliás, nós já vamos orar, mas enquanto a diaconisa Deise está preparando ali o louvor, que Deus trouxe ela, estava com uma saudade dessa loira, desse casal abençoado. Vamos aproveitar e já ofertar na casa do Senhor? Aproveitando a deixa da palavra. Nós vimos, contudo, que a bênção do Senhor, que a prosperidade do Senhor já está prometida para nós, amém? Aquilo que você e eu precisamos já está prometido. Deus já liberou para nós. Mas nós vimos que o investimento da igreja de Filipe na casa de Deus, na obra do Senhor, os abençoou de tal maneira que Paulo, mesmo preso, não se esqueceu deles e os abençoou desde lá. É fundamental, com as nossas finanças, consoante sim, conforme as nossas condições. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus, Ele não quer que você faça além das suas forças, a não ser que Ele mande, amém? Mas Ele quer que você e eu sejamos fiéis. Como nós vimos, sede fiel no pouco, e sobre o muito, te colocarei. E isso também é em termos financeiros. E nós vemos aqui, quero ler de novo com você, não precisa abrir. Mas veja que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Filipos para os abençoar, porque eles foram fiéis a Deus e ajudaram financeiramente o apóstolo Paulo na obra. Versículo de número 3, Filipenses 1. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Deus que tem te abençoado até aqui, vai continuar te abençoando, porque até aqui você foste fiel. Você entendeu? Por isso esta palavra sobre a igreja de Filipenses, porque até ali, eles estavam sendo fiéis, estavam investindo no reino de Deus. Quantos querem a bênção de Deus todos os dias até a volta de Jesus? Então seja fiel ao Senhor todos os dias até a volta de Jesus, amém? Se nesta noite você vai devolver o seu dízimo, tome ele agora nas tuas mãos. Se você vai ofertar na casa do Senhor, pegue a sua melhor oferta. Isso. Você que é dizimista, vem aqui à frente, dizimista. Vamos consagrar e você vai depositar primeiro no gasofilácio. Levante aos céus o teu dízimo, a tua oferta. E ore assim comigo: Deus querido, Deus bom, Deus justo, Deus fiel, aqui está o meu melhor, como forma de gratidão por tudo que tens feito por mim. Até aqui, Senhor, tem cuidado de mim, tem me abençoado, tem me sustentado. Não deixe faltar o pão, não deixe faltar o mantimento, e nenhuma das minhas necessidades que o Senhor não venha suprir, pois o Senhor já me abençoou e eu tenho direito a esta promessa. Deus querido, Deus todo-poderoso, não só sobre a vida deste meu irmão que está ofertando, não só sobre a vida desta minha irmã que está ofertando, que está apresentando diante do Senhor o dízimo, a oferta financeira, mas eu aproveito este momento de oração já para abençoar este homem, para abençoar esta mulher que tem sido fiel ao Senhor, e não apenas uma fidelidade monetária, mas que diante de tantos prazeres e diante de tantas coisas, de tantas paixões da carne, Senhor, ele tem permanecido fiel. Não tem sido fácil, Deus, tem sido dias difíceis, mas a fidelidade do Senhor, a tua graça e a tua bondade tem nos alcançado todos os dias. Deus nos ajuda, nos ensina,
Nos dá forças para que, independente do que venha acontecer, Deus, permaneçamos fiéis ao Senhor. E sendo fiéis, te louvando quando não há motivos, te engrandecendo quando não há motivos, te dando glória quando aparentemente não há motivos. Oh, Paizinho, mesmo quando teoricamente teríamos que murmurar, que desistir,